Começaria por dar as boas-vindas a todos. Quero agradecer a presença nesta sessão. Este é um Meeton dedicado ao tema da ciência e inovação. É o nosso 12º evento neste formato durante este ano. Foi aqui o resultado de uma adaptação também ao nosso contexto associativo, fruto da pandemia, com bastante sucesso. Portanto, já realizámos 12 sessões, tivemos mais de 1000 participantes e é com muito agrado que este, que é o último de 2020, tenha um painel tão interessante e um tema tão desafiante. Gostaria, obviamente, de agradecer aos convidados e começaria, obviamente, pelo Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, professor Manuel Heitor. Agradecemos a sua presença. Engenheiro Gonçalo Caseiro, Presidente da INCM, Imprensa Nacional Casa da Moeda, muito obrigado também por estar connosco, por ter aceito este convite. E Nuno Santos, meu homónimo, muito obrigado também por estar presente, Presidente da Agência para o Desenvolvimento e Coesão, ainda recente, não é, neste cargo, depois de uma experiência muito diversificada. Portanto, quero agradecer a todos, acho que farão, obviamente, um painel aqui muito interessante e só esperamos que a professora Elvira Fortunato também se possa juntar a nós muito em breve. Como eu dizia há pouco, iríamos começar pela intervenção do Sr. Ministro, que lhe pedia que fizesse uma abertura deste debate. Como terá tido a oportunidade de ver, obviamente, nas informações que trocámos, lançámos aqui como mote para esta sessão aqui um pouco uma provocação positiva, ou seja, sabendo que a academia e a investigação no contexto da academia é altamente reconhecida a nível nacional e internacional. Muitos investigadores têm vindo a ser reconhecidos a nível internacional. Ainda assim, haverá, provavelmente, é isso que vamos discutir, do passado, a ideia de por vezes, algum afastamento entre aquilo que é este papel da academia, o papel da investigação e o mundo das empresas e a inovação colocada ao serviço das organizações e, enfim, no desenvolvimento de novos produtos, novos bens, novos serviços para a sociedade. Este afastamento, quero acreditar, tem vindo a desaparecer. Sei que hoje, tenho a certeza, vamos falar aqui de vários exemplos de como essa realidade já não será atual, mas é esse o mote, digamos assim, e o desafio que gostaríamos de debater hoje. Portanto, Sr. Ministro, agradecido as suas palavras e uma abertura para este debate. Muito obrigado e agradeço a resiliência da APDSI em nos manter sempre em alerta e espero que o próximo ano também traga mais eventos presenciais, como durante muitos anos a APDSI sempre organizou. E certamente um abraço de reconhecimento aos meus colegas de painel, que era o Nuno Santos, agora na ADC, e certamente ao Gonçalo, na Empresa Nacional Casa da Moeda, que tanto tem enchido a nossa sociedade de bons exemplos dessa colaboração. Mas para responder à pergunta da APDSI, não há nada melhor do que perceber como é que os outros olham para nós. E a Comissão Europeia, ainda não há muito tempo, no princípio de junho, classificou Portugal no âmbito daquilo que é o indicador europeu da inovação, baseado em 26 indicadores, como um país fortemente inovador. E se formos a ver a razão pela qual Portugal passou a ser um país fortemente inovador, tem tudo a ver, e tem sobretudo a ver, com a capacidade, por um lado, da nossa comunidade científica, mas também e sobretudo com o crescimento da capacidade empresarial de pequenas e médias empresas de colocar produtos e sistemas inovadores. E esses foram os principais indicadores que possibilitaram Portugal passar do clube chamado Inovadores Moderados para, desde 2020, ser um país fortemente inovador. E por isso, se a Europa nos classifica como inovador e, portanto, com capacidade de transferir conhecimento, convém perceber alguns exemplos claros. O que é que estamos a falar? Só para referência, por exemplo, na área da energia. Portugal tem, por 3 anos consecutivos, o recorde do mundo do número de dias consecutivamente alimentados em fontes renováveis de energia. Foram 4 dias em 2018, 3 dias em 2019
2019, 3 dias em 2020, sobretudo nos meses de maio. Ora, essa capacidade nacional deve-se, sobretudo, à capacidade de desenvolver formas dinâmicas e inovadoras de integrar, sobretudo, energia eólica e energia hidroelétrica na rede elétrica. Capacidade essa que foi desenvolvida numa grande instituição científica em colaboração com pequenas e médias empresas. Refiro-me sobretudo ao trabalho ao longo dos últimos 20 anos feito em redes inteligentes de energia no INESC-TEC, quer sobretudo com uma rede de PMEs do seu ecossistema, quer, obviamente, com os nossos principais operadores e produtores e distribuidores de energia. Mas também na área, por exemplo, do digital. Hoje Portugal, juntamente com mais 9 países europeus, é um dos países que tem acesso a uma plataforma, a Stayaway Covid, para alertas em relação ao Covid. Esse foi um sistema que resulta de um grande projeto europeu desenvolvido há mais de 20 anos, em que Portugal, é também neste caso o INESC-TEC, um conjunto de PMEs que participou nesta rede, que sobretudo baseia-se em competências básicas na área da privacidade dos dados e da cibersegurança, onde temos hoje um conjunto de PMEs particularmente inovadoras e, obviamente, resultantes destas sinergias entre a comunidade científica e a valorização económica do conhecimento. Outras áreas, na área dos materiais, temos connosco a Elvira, que certamente falará do seu trabalho científico e também das implicações na área da eletrónica flexível e da eletrónica de papel, valorizando as propriedades da celulose e que agora, juntamente com a empresa nacional Casa da Moeda, estão envolvidos num processo de valorização económica. Mas também, por exemplo, ainda na área dos materiais, em Portugal, no Instituto Internacional de Nanotecnologias de Braga, onde está a centrar-se uma das principais redes europeias para a produção de baterias de lítio, através da produção de células de lítio. E poderíamos continuar com exemplos na indústria têxtil, na indústria do calçado, a evolução, por exemplo, quer do valor acrescentado, quer daquilo que é o valor de um par de sapatos, de um par de sapatos hoje no mercado global produzido em Portugal, face àquilo que era há 20 anos. Portanto, há um conjunto de exemplos que nos levam certamente a discutir esta temática que a PDC hoje nos levanta, sobretudo em 4 desafios que resultam dessa reflexão, mas sobretudo que são desafios sempre atuais e certamente para o futuro. Primeiro é as pessoas. Não há valorização do conhecimento nem transferência sem pessoas e sem pessoas formadas e devidamente educadas, certamente em estreita articulação entre um contexto de inovação e de investigação. Ora, Portugal tem desde o ano passado 50% dos jovens de 20 anos a participar no ensino superior, eram há 5 anos 40%, há 20 anos eram apenas 3 em cada 10, e por isso a formação consecutiva de pessoas é cada vez mais crítica e por isso mesmo também, para a próxima década, lançámos metas de Portugal chegar a 2030 com pelo menos 6 em cada 10 jovens de 20 anos a participar no ensino superior e de uma forma que pelo menos 50% da população residente em Portugal entre 30 e 34 anos tenha já um grau de ensino superior. Hoje são cerca de 36%. E por isso as pessoas são sempre a base de uma economia baseada no conhecimento, sobretudo as pessoas formadas. Mas as pessoas precisam de instituições. E o que nós percebemos, nós e muitos outros ao longo dos anos, é que investir em instituições científicas e investir numa rede diversificada de instituições e, por isso, densificar o território com instituições é a questão crítica. Todos os exemplos que dei baseiam-se em trabalho onde pessoas, investigadores, fazem trabalho no âmbito de instituições que possibilitam esse trabalho e que dão o contexto institucional. Ora, o que fizemos também em Portugal nos últimos anos foi diversificar esta rede e fortalecer as instituições científicas, desde as unidades de investigação, os grandes laboratórios associados, mas diversificar para outro tipo de instituições
que diversificam e fortalecem esta rede não linear, altamente complexa de transferência de conhecimento, quer do mercado para os centros de produção de conhecimento, quer dos centros de investigação para o mercado. Um exemplo é o aparecimento dos laboratórios colaborativos. Hoje já há mais de 26 laboratórios a operarem em Portugal. Mas precisamos de pessoas, precisamos de instituições qualificadas e, obviamente, com equipamentos adequados. Não se faz e não se constrói uma sociedade do conhecimento sem incentivos. E uma política a incentivo de adequados e, obviamente, o nível. Se há 30 anos atrás Portugal investia apenas 0,4% da sua riqueza em investigação e desenvolvimento, hoje sabemos que evoluímos muito, investimos hoje cerca de 1,6% do PIB em valores estimados de 2020, e esse percurso deve-nos orgulhar, mas também nos deve desafiar que não é suficiente. E por isso Portugal acompanhou a Comissão Europeia no âmbito do tríodo de presidências a desafiar a Europa para chegar a 2030 com 3% da riqueza gerada a investir em investigação e desenvolvimento, 1/3 pelo setor público e 2/3 pelo setor privado. É um desafio enorme para Portugal e para a Europa, porque quando olhamos para os últimos 20 anos, em termos globais europeus, o investimento em investigação e desenvolvimento estagnou sensivelmente desde 1999 em 2% do PIB e por isso temos muito a evoluir. Em Portugal isto quer dizer duplicar o investimento público na próxima década e multiplicar por mais de 3 vezes o investimento privado. Isto leva-me ao quarto desafio, para além das pessoas, das instituições e do reforço dos incentivos e das políticas de incentivos adequados, naturalmente, perceber o tempo e a complexidade de que é hoje a valorização do conhecimento, que exige ecossistemas adequados e, obviamente, um investimento e um alerta constante, assim como uma necessidade de percebermos que a ciência e o conhecimento exige tempo que cada um de nós não dispõe, mas que temos que dar àqueles que fazem ciência a sua necessidade de perceber a credibilidade de pôr nos mercados globais produtos e sistemas com mais valor, que criem mais e melhor emprego, e cada vez mais, se aprendemos alguma coisa com esta pandemia, e acabo com esta observação, é que os produtos e os temas do futuro não são os do passado. Têm que contribuir claramente para a descarbonização da nossa economia, porque obviamente esta pandemia também é uma manifestação das alterações climáticas e por isso mesmo uma manifestação do desequilíbrio entre a atividade económica e a biodiversidade dos nossos ecossistemas, e combater esse desequilíbrio e, portanto, evoluir para um novo equilíbrio só se faz com mais conhecimento, com mais investigação e desenvolvimento e, por isso, um percurso que já sabemos que é complexo, mas é um percurso que vale a pena fazer, que vale a pena investir, e é a mensagem para as futuras gerações, que é com mais conhecimento que também deixamos uma mensagem de confiança às futuras gerações. Muito obrigado por esta oportunidade e certamente muitos dos outros palestrantes poderão ter outros desafios e outros exemplos para nos convencerem que este é o caminho a percorrer. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro, pela excelente intervenção. Eu fiquei aqui com imensa vontade de colocar questões, mas eu vou dar primeiro o tempo a todos os oradores para se manifestarem e terem a sua oportunidade de falar, e voltaremos certamente mais tarde numa segunda ronda também mais interativa. Aproveito para dizer que, obviamente, o Q&A está aberto. Aliás, já temos algumas questões colocadas para quem nos está a ouvir, possa colocar questões que num próximo momento possamos dirigir aos nossos oradores. E, obviamente, queria aproveitar esta pausa para dar as boas-vindas à professora Elvira Fortunato, que se conseguiu, entretanto, juntar a nós. Muito bem-vinda. Enfim, a professora Elvira dispensa apresentações, mas eu vou referir: ela é cientista, é investigadora, é professora catedrática, atualmente vice-reitora da Universidade Nova e também diretora do Centro de Investigação em Materiais, não é? Da Faculdade de Ciências e Tecnologia. Aliás, já foi aqui referido pelo Sr. Ministro. E, portanto, eu se calhar aproveitava e passava-lhe já a palavra. Espero que
que já se tenha conseguido integrar aqui na sessão e esteja a respirar já normalmente. Agradeço muito a sua presença, sei que foi difícil poder estar. E obviamente pedi-lhe um contributo sobre o tema em geral. Eu tenho, e certamente todos os participantes terão muita curiosidade sobre aquilo que a professora Elvira e a sua equipa naturalmente estão a desenvolver, mas deixava um pouco ao seu critério se preferir fazer uma intervenção geral primeiro sobre este tema e depois teremos a oportunidade para aprofundar algumas questões a seguir. Ok, muito boa tarde a todos. Mais uma vez peço desculpa pelo atraso. Não queria iniciar sem agradecer o convite para estar aqui presente. E falando um bocadinho desta relação, penso que pelo menos não tive logo no início da abertura, mas falar um bocadinho da relação entre as empresas e a academia, e no fundo tentar correlacionar isso também com o trabalho que nós fazemos não só no CENIMAT, mas também no âmbito do laboratório associado I3N, que é uma ligação, um consórcio entre o Centro de Investigação de Materiais aqui da Nova e a Física, a Unidade de Física da Universidade de Aveiro. Mas, aliás, eu pegando até um bocadinho naquilo que o Sr. Ministro acabou de dizer, há duas coisas que estão extremamente importantes em ciência. Primeiro, é sempre pouco. O investimento que se faz em ciência é sempre pouco, nunca é suficiente. E há duas componentes que são extremamente importantes, que são as instituições e as pessoas. Aliás, são as pessoas que fazem as instituições e não as instituições que fazem as pessoas. Portanto, esse é o meu lema. As instituições são feitas por nós, mal ou bem. Portanto, mas aí depende de nós. E é engraçado porque ainda ontem começou uma discussão pública sobre laboratórios associados e nós ainda hoje tivemos a oportunidade de falar, de expor, fazer a apresentação do laboratório associado I3N, para o qual estamos a concorrer novamente a esse estatuto. É evidente que entre a academia e as empresas ainda existe como é que eu ia dizer, algum divórcio, portanto, muito embora isso esteja, nos últimos anos, esteja a ser esbatido, e, por exemplo, um dos casos de sucesso ou dos instrumentos que existem para tentar limitar ou tentar aproximar mais aquilo que se faz nas universidades e transformar este conhecimento que é gerado todos os dias em inovação, que é aquilo que gera e é aquilo que a nossa economia precisa, por parte das empresas. Foram criados um conjunto de laboratórios colaborativos e nós estamos muito agradados porque estamos envolvidos num laboratório colaborativo que é coordenado pela Imprensa Nacional Casa da Moeda, na área da eletrónica de papel, e é mesmo uma empresa que está à frente do laboratório colaborativo, porque acho que estas instituições têm que ter uma visão se calhar mais empresarial e não tão académica, porque estão mais próximas do mundo empresarial. Mas para além da Imprensa Nacional Casa da Moeda, integra também, por exemplo, o Fraunhofer Portugal, integra a Navigator, porque sendo da área do papel era fundamental, era praticamente impossível não estar a Navigator, o Raiz, que é um laboratório de investigação também ligado à Navigator, à área do papel, e faz parte também um laboratório de análises clínicas, exatamente porque dos produtos que estão a ser desenvolvidos no âmbito deste laboratório colaborativo, há uma vertente mais de eletrónica e na área da segurança, que tem mais a ver com a Imprensa Nacional Casa da Moeda, e tem uma outra vertente mais na área dos testes de diagnóstico, nomeadamente usando plataformas de papel, testes rápidos, que estão, por exemplo, agora até muito em voga, estes testes no âmbito do Covid, nós também estamos a trabalhar nessa área, e essa parte mais bio ficará mais sobre esta empresa. Mas a ideia é exatamente que, para já, este laboratório colaborativo, que no fundo faz a ponte entre a universidade e as empresas, trabalhe e possa aplicar ou transportar parte daquilo que tem sido feito no laboratório para produtos concretos, não só de interesse das empresas associadas, mas até de outras empresas, porque estamos até a ter muitas solicitações para outras áreas. Gostaria também de contar uma pequena história. Nós já trabalhamos com a Imprensa Nacional Casa da Moeda há algum tempo, há alguns anos, e este laboratório colaborativo
nasceu também através, por exemplo, daquilo que ali o Gonçalo tem na parte de trás do ecrã dele, ali no fundo, que foi o prémio lançado pela Casa da Moeda. Portanto, a primeira edição desse prémio nós candidatámos-nos exatamente na área do papel eletrónico, ganhámos o prémio, para além desse prémio participámos também em outros projetos importantes para a Casa da Moeda, mesmo noutras áreas, e no âmbito desse trabalho todo, portanto o prémio, para além dos projetos que deu também origem, por exemplo, a este laboratório colaborativo. Portanto, acho que isso é extremamente importante e vai, no fundo, de encontro àquilo que nós pretendemos, como já disse, é transportar o que está nas universidades para o mundo real e para todos nós, para a sociedade. No âmbito desta filosofia, trabalhando nós na área dos materiais e sendo até os materiais avançados, como sabem, nós temos agora o próximo programa quadro a nível europeu, que é o programa o Horizonte Europa. Para além disso, temos também o próprio programa quadro a nível nacional, que é o 2030 ou o PT 2030, que têm que também estar alinhados, e há um aspecto que é extremamente importante, que é o Green Deal e é a sustentabilidade. Portanto, mesmo na área dos materiais, na parte dos processos, nós temos que estar perfeitamente alinhados, isso já era uma coisa que nós tínhamos interiorizado, portanto, tentar sempre que possível utilizar materiais sustentáveis, até em alguns casos materiais de origem renovável, como é o caso da celulose, que vem da madeira, seja de origem vegetal ou de origem até bacteriana, e também os processos tecnológicos que nós usamos, seja na área do papel, seja na área da eletrónica transparente, com quem trabalhamos, por exemplo, com a Samsung, na área dos mostradores, tentar utilizar sempre materiais que sejam sustentáveis e os processos de fabrico sejam processos amigos do ambiente. Portanto, isto é extremamente importante e é um cunho, são coisas que vão ser agora, mesmo nas chamadas que vão ser lançadas no âmbito do programa Horizonte Europa, que nós temos que ter em linha de conta e é extremamente importante também ter sempre essa preocupação. A sustentabilidade, porque a sustentabilidade não é só proteger o ambiente, portanto a sustentabilidade, aliás, os próprios objetivos, os 17 objetivos de sustentabilidade vão desde igualdade de género, erradicação da pobreza, saúde, etc. Portanto, a sustentabilidade é qualquer coisa que é perfeitamente transversal e temos que estar alinhadíssimos com estas noções e que, no fundo, é a salvação do planeta. Caso contrário, aliás, como já alguém disse, e vários disseram, não temos planeta B, só temos este, pelo menos enquanto cá estivemos. Não sei se queriam que dissesse mais alguma coisa. Pronto. Sim, eu fiquei, mas se calhar a pergunta que eu tinha vontade de lhe fazer, vou fazer ao engenheiro Gonçalo Caseiro, porque, enfim, mas é apenas um pretexto para introduzir, porque referiu dos vários aspectos que o Sr. Ministro destacou, pessoas, instituições e os apoios, os incentivos, curiosamente não referiu o quarto, e o quarto é um daqueles que eu, do lado das empresas, sempre senti como um desafio na relação entre as empresas e a academia, que era a questão do tempo, não é? O tempo, não é? O tempo da academia e o tempo das empresas, não é? O tempo de colocar as coisas no mercado. Mas bom, Gonçalo, do lado... Veja o que aconteceu com as vacinas. Olha que isso se calhar não é assim. Se calhar também está a mudar. Está a mudar. E nós trabalhamos com os sul-coreanos, também sabemos o que é o tempo. Sim, sim. Mas a mais eles nunca dormem, portanto. Certo. Bom, a professora Elvira já referiu aqui a NCM várias vezes, portanto é óbvio que há um grande envolvimento da NCM com a academia, mas Gonçalo, não sei se queres falar já da NCM em particular ou numa perspectiva ainda um pouco mais ampla sobre este tema, deixo também de outra palavra. Eu fiquei aqui sem ligação e, portanto, não consegui ouvir a pergunta. Mas creio que tinha a ver com o desafio que se coloca às empresas relativamente ao tempo e essa variável, à variável de tempo nas atividades, é isso? Essa é uma curiosidade minha, Gonçalo, mas obviamente podes fazer a tua intervenção como preferires nesta fase inicial, okay. E teremos tempo ainda de voltar a algumas
questões particulares. A tua ligação está um bocadinho instável, parece haver... Sim, espero que seja suficiente para me conseguirem acompanhar. Se houver muitos problemas com ligação, só revela o seguinte: a imprensa nacional Casa da Moeda, para além de ter partido para com um eixo estratégico muito forte e ter partido para esta questão da inovação no sentido de fazer os produtos que já fazia, o passaporte, o cartão de cidadão, etc., de forma mais eficiente, ou criar mesmo novos produtos, para além desse eixo estratégico tem um eixo de internacionalização. E, portanto, eu estou-vos a falar a partir de Luanda, porque temos aqui um potencial contrato, daí esta minha ligação que possa ter ficado instável em algum momento. Se não for, se ficar muito, muito instável, avisa-me, Nuno, e eu estamos a ouvir bem, por agora estamos a ouvir bem. Ok. Bom, em primeiro lugar, agradeço à PDSI este momento e ter-me convidado. Eu tenho uma ligação já de há muitos anos à PDSI, diria que desde a sua fundação, e portanto é um enorme prazer estar aqui. Sobre este tema, ouvi atentamente quer as palavras do Sr. Ministro, quer as palavras de Elvira, e acho que podemos concluir que... Em primeiro lugar, eu diria que há aqui duas perguntas que importa fazer. A primeira era se Portugal inovava muito ou inovava pouco, e a segunda pergunta é se Portugal inova bem. Quanto à parte de quantificar se Portugal inova muito, eu acho que o benchmark europeu que foi referido pelo Sr. Ministro, os números de doutorados, o investimento que é feito quer a sua componente pública, quer a sua componente privada, já nos dizem muito. E de facto aquele benchmark europeu que foi referido pelo Sr. Ministro mostra uma coisa muito curiosa. Mostra que, apesar de em termos do índice de inovação, nós estamos precisamente na média europeia, se verificarmos as mudanças e a evolução nesse índice, de 2012 para 2019, Portugal está provavelmente no pódio daqueles que mais mudanças concretizaram com sucesso e, portanto, daí esse crescimento até sermos considerados agora um dos países mais fortemente inovadores. Ou seja, não se trata de uma posição que tínhamos ocupado no passado, trata-se de mudanças recentes que, postas em prática, nos trouxeram para esse grupo de países mais inovadores. E isso tem a ver com várias questões, não é só o número de doutorados, não é só o investimento, mas também estas infraestruturas que existem para a inovação, sejam elas os laboratórios colaborativos que já falámos, sejam exemplos de parques tecnológicos que existem por todo o país, que tentam juntar a academia às empresas, exemplos que permitem que Portugal esteja nesse patamar de países. Entre eles, por exemplo, os incentivos que são dados às empresas para apostarem em investigação e desenvolvimento. E isto responde claramente à pergunta se Portugal inova muito ou inova pouco. Acho que podemos concluir que tem recursos e prioriza-os para serem utilizados para esse investimento ser feito na inovação. A questão depois trata-se inova bem e é aí que a PDSI, é por causa disso, creio eu, que a PDSI quer discutir esta ligação entre a academia e as empresas. E quando chegamos a essa vertente, há algumas estatísticas interessantes que mostram porque é que continuamos a discutir esta ligação entre a academia e as empresas. Porque se verificarmos as fontes de financiamento, as verbas investidas em inovação, vemos claramente que, do ponto de vista do setor privado, as verbas que foram despendidas pelas empresas para apostar em investigação e desenvolvimento, só 2% das quais, 3%, é que vão parar à academia. Ou seja, as empresas, quando a fonte de financiamento é do setor privado, as empresas recorrem pouco à academia para fazerem investigação e desenvolvimento. Não quer dizer que não inovem, quer dizer que o fazem dentro de portas, com outros meios e não recorrendo à academia. A segunda coisa que também sabemos é a empregabilidade das pessoas que têm o doutoramento em Portugal. Não tem uma empregabilidade óbvia nas nossas empresas,
eu não tenho dados muito recentes, mas se olharmos para o ano de 2010, do total de 21 mil doutorados, eu diria que 2% é que têm atividade profissional em empresas. Imagino que muita coisa tenha evoluído nos últimos anos. Talvez o Sr. Ministro nos possa dar aí uma nota, mas em termos, por exemplo, de produção de publicações que envolvam academias, empresas, apesar de também termos evoluído bastante, ainda estamos bastante abaixo da média europeia. Portanto, inovamos muito, sim. Quanto a inovamos bem, eu diria que fazemos muitas coisas bem, muitos passos têm sido dados, mas esta ligação empresas-academia ainda precisa de ser trabalhada. E a forma como eu escolho responder a isso tem naturalmente a ver também com a forma como a Imprensa Nacional Casa da Moeda olha para este tema. E olha para este tema tendo muito rapidamente algumas diferenças que nos fazem, diria eu, ter sucesso neste caminho. Nós claramente, dentro de casa, empregamos doutorados em várias áreas do conhecimento, aproveitando, aliás, porque muitas vezes a inovação pode nascer dessas fronteiras entre vários tipos de conhecimento. Nós achamos que eles têm estas áreas, com pessoas com tempo dedicadas a esta matéria, têm que existir. Aproximamos-nos da academia não só pelo prémio de 1 milhão, e portanto é um prémio significativo, mas claramente porque damos uma ideia de continuidade desse prémio ao longo do tempo. A equipa da professora Elvira sabe que o prémio não ia só ter uma primeira edição, o prémio ia ter contínuas edições e havia um compromisso não só da Imprensa Nacional Casa da Moeda como do seu acionista de ir aumentando o valor do prémio. E depois fazemos, quando atribuímos, por exemplo, este prémio, estamos a falar de smart money, portanto não se trata de atribuir um prémio para desempenhar um dado projeto de investigação e desenvolvimento, que pode ter sucesso ou não, mas trata-se de acompanhar a academia no sentido de daí chegar a um estágio de investigação e desenvolvimento que permita pôr uma inovação qualquer no mercado. E isso pode ser feito dentro de casa, dentro da academia, ou até fora, por exemplo, com um laboratório colaborativo, como foi aquele exemplo que foi dado. E, portanto, inovamos, em Portugal inova-se muito, há que continuar a trabalhar nesta ligação para se inovar cada vez melhor, e creio que a Imprensa Nacional Casa da Moeda dá aqui alguns exemplos, à sua dimensão, obviamente, do que é que pode ser feito para melhorar esta ligação entre a academia e uma empresa em particular. Muito obrigado, Gonçalo. Se o Nuno não me levar a mal, eu ia-lhe passar a palavra, mas eu sei que o Sr. Ministro tem limitações de agenda, e se calhar eu ia-lhe pedir, até aproveitando aqui os desafios que o engenheiro Gonçalo Casado lhe fez, relativamente quer estes temas de empregabilidade de doutorados, quer noutros aspectos que fomos falando ao longo deste debate, nomeadamente aquilo que são estas formas colaborativas entre a academia e as empresas, que o Governo, de alguma forma, também assumiu no seu compromisso, no seu contrato com as instituições do ensino superior. De que forma é que vê, de facto, estes aspectos em particular a acontecer em Portugal durante este período? Deixem-me eu pegar em alguns dos aspectos que foram referidos, quer pela Elvira, que ouvi bem, e pelo Gonçalo, mas certamente também estou particularmente ansioso de ouvir o Nuno, e já direi dizer porquê, como é que eu posso relacionar aqui o Nuno com a Elvira. Primeiro, a Elvira falou em laboratórios associados, em laboratórios colaborativos. E esta ideia de termos um sistema mais forte, mas mais diversificado, é uma ideia particularmente importante e penso que muito temos feito ao longo dos anos. Mas só há mais instituições e melhores instituições com mais pessoas. Há 30 anos, Portugal nem sequer formava um número suficiente de doutores. Hoje estamos a formar, sensivelmente como a Espanha, 3 novos doutores por cada 10 mil habitantes. Formamos sensivelmente por ano 2.600 novos doutores. Ora, apenas há 30 anos atrás, nós formávamos menos de 200 novos doutores
por ano. E por isso esta capacidade de formar pessoas, onde os doutoramentos é um proxys, é muito importante. Nós estamos a formar 30% menos doutores do que a Holanda, por exemplo, e metade do que a Alemanha ou metade que os países nórdicos. E isto é um proxys. Podemos falar também no número de licenciados ou no número de técnicos altamente profissionais. Eu também referi há bocadinho a questão do número de jovens que participam no ensino superior. Mas uma das pessoas no chat também punha a questão da formação ao longo da vida. E, portanto, esta ideia de estarmos sempre a formar é importante. Não se esqueçam que Portugal hoje, no contexto europeu, tem, por exemplo, a população estudantil mais jovem da Europa. Ser estudante em Portugal, ou melhor, a idade média do estudante em Portugal são 25 anos. Compara, por exemplo, nos países nórdicos, o país mais rico da Europa, a Dinamarca, tem uma idade média de estudantes de 40 anos. Quer dizer que estudam ao longo da vida. Ora, estudar ao longo da vida, existe também empregadores que exigem e que facilitam o aprender ao longo da vida. E, portanto, é um sistema complexo da interação entre as pessoas, a sociedade, os empregadores públicos e privados, para estimular esse aspecto. E para isso precisamos de uma rede diversificada de instituições. Por isso o Governo lançou e reforçou os laboratórios associados, os nossos principais e maiores instituições científicas, abriu a rede de unidades de investigação e lançou os laboratórios colaborativos com um objetivo totalmente diferente, em paralelo com os centros de interface tecnológica. Devo dizer que na Holanda esta questão de diversificar e diferentes instituições, algo que já tinha começado após a depressão dos anos 30. Na Alemanha foi um processo muito conhecido após a Segunda Guerra Mundial, com o aparecimento, por exemplo, do Max Planck, dos Fraunhofer, dos Leibniz, diferentes tipos de instituições com diferentes performances. Em Portugal, esse processo começou em final dos anos 80, sobretudo com o ministro Luís Mira Amaral e com o PEDIPUM, depois foi muito reforçado pelo ministro José Mariano Gago, sobretudo na área das instituições científicas, e agora estamos a dar passos importantes na diversificação e no reforço de instituições diferentes que, obviamente, que têm que trabalhar com empresas. Ora, o que difere o sistema português, quando nos comparamos no panorama europeu, é que nós temos, sobretudo, a inovação baseada em muitas pequenas e muito pequenas empresas, microempresas. A grande maioria das empresas que inovam em Portugal tem menos de 10 empregados. E isso é uma diferença grande, porque temos que trabalhar com as empresas grandes dos outros países, quer europeus, quer da América e da Ásia, porque em Portugal não temos grandes empresas. E quando nós olhamos para os últimos 30 anos, as empresas que mais investem em investigação são empresas relativamente pequenas e até médias no contexto europeu. Isso é uma realidade nova, é um grande desafio, mas é também uma oportunidade que depende muito da capacidade também que o sistema científico tem de se relacionar internacionalmente. Mas há aqui uma questão crítica. Falámos em pessoas, falámos em instituições, falámos em incentivos. Nós temos ainda, para cima disto tudo, um obstáculo de todos nós, que é simplificar o sistema. E é por isso é que a ADC, e temos todos tantas esperanças no Nuno Santos agora na ADC, para, com a sua capacidade de sistemas de informação, para simplificar o sistema. Temos uma oportunidade única, agora que vamos lançar o novo programa operacional, o PT 2030, e um novo quadro de financiamento plurianual, que tem que ser claramente mais simples do que aquele que temos nos últimos anos, que foi lançado em 2014, com uma rede particularmente complexa. Sabemos que todos os desafios da simplificação são desafios também já lançados na Europa, e por isso a Elvira participou num grupo de trabalho com outros 2 líderes científicos, onde, sobretudo, a ideia principal, e a Elvira poderá explicar, era adotar os princípios já usados muito em alguns programas europeus, sobretudo no Horizonte 2020, agora aplicá-lo aos fundos estruturais, que ainda dependem de um quadro particularmente complexo e burocrático do sistema. Isto parece simples, é muito complexo, e hoje os sistemas de informação e o papel da APDSI, obviamente em articulação com a ADC, que quem coordena este processo, será particularmente importante simplificarmos mais o processo
porque a inovação precisa de um quadro certamente mais simplificado, com menos custos de estrutura, onde os incentivos sejam mais fáceis de chegar aos investigadores, de chegar ao mercado e às empresas. E por isso este quadro complexo de operação das políticas públicas passa também pela capacidade que vamos conseguindo tendo de ter um quadro mais simples, mais inovador, com mais conhecimento, com mais formação, mas certamente com menos desperdício naquilo que é também o sistema de apoio. Esse é um desafio de todos nós, mas certamente também da ADC, e estou certo que o Nuno poderá também dizer as suas ideias para simplificar o quadro de incentivos que por todos ansiamos para o futuro, quer aqueles que definem as políticas públicas, quer aqueles que recebem os financiamentos. Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu fiquei preocupado de não ter a oportunidade de eventualmente ouvir o Nuno, mas facilitou-me a vida, porque já lançou aqui a próxima questão para o Nuno, que ele obviamente, não sei, Nuno, esse alvo agora ganha um novo significado. Todas as atenções estão centradas em ti, portanto. Esta piada do alvo o Nuno já tinha feito quando estávamos a aquecer e agora combinou-a bem aqui com a provocação do Ministro Manel Leitor. Queria cumprimentar-vos a todos e aqueles que acham que vale a pena estar aqui uns minutos connosco, e queria dizer-vos, àqueles que conheço a título profissional e pessoal, que muito vos admiro e que gosto de estar aqui convosco. O Ministro Manel Leitor eu tive a possibilidade de o conhecer há 15 anos atrás e desde então tenho-o acompanhado como figura pública e pessoa que tem estado disponível para servir o país. E muito aprecio o que tem dado. E a professora Elvira conheço da vida pública, a pessoa, e das boas peças que a nossa comunicação social tem feito sobre a profissional, a investigadora e a pessoa também. E, portanto, para mim é de muita responsabilidade de estar aqui convosco. Eu se calhar, na gestão do tempo, eu ia dizer umas coisas antes, mas se calhar respondo já a esta nota final do Ministro Manel Leitor. Uma das pessoas que esteve, não sei, presumo que ainda hoje seja de alguma maneira uma pessoa próxima da APDSI, mas há uns anos atrás teve um papel relevante na associação, o Luís Vidigal. Eu aprendi com o Luís Vidigal esta expressão, que aliás ele trabalhou sobre ela num artigo no Expresso que guardo. Pior do que um erro, só um erro informatizado, porque depois parece que está bem feito, porque está informatizado. E portanto, eu acho que o tema da simplificação, antes de ser um tema de sistemas, é um tema de conceitos, é um tema de linguagens, é um tema de edifício legislativo, é um tema de cultura país, e depois também é um tema de sistemas. Mas acho que temos que ter isso presente para percebermos o que é que esperamos de cada uma das componentes que convocamos na montagem de um sistema. E neste caso, sistema em sentido amplo, que não apenas o sistema de informação e as regras por trás desse sistema de informação. Eu dou um exemplo muitíssimo quente que apareceu aqui, que me apareceu a mim na ADC há um mês atrás. Eu não imaginava que este tema passaria por mim na ADC, mas a vida vai tendo coisas destas, que é este sistema de apoio às pequenas e médias empresas, o Apoiar, e que tem uma tramitação feita em cima do sistema de informação que suporta todos os fundos comunitários e, portanto, um sistema de informação que não foi feito para dar resposta a apoios do género deste, que é o Apoiar, que passou por aqui porque os fundos que estão por trás são fundos comunitários e, portanto, ele estaria obrigado a passar por aqui do ponto de vista regulamentar e portanto, os sistemas dão respaldo operacional ao regulamento que permite a passagem do dinheiro do Estado para os beneficiários. E apesar do sistema não estar, do Balcão 2020, não estar preparado para
mecanismos de apoio às empresas como o apoiar, a verdade é que foi possível adaptar o sistema relativamente depressa, o sistema de informação, numa colaboração entre a ADC, o Compet, o Turismo de Portugal, o IAPMEI, num espaço de tempo muito curto, com algumas dificuldades operacionais, umas relacionadas com a aplicação propriamente dita e outra com a performance da aplicação, que não está desenhada para ter umas centenas largas de beneficiários em simultâneo a tentar submeter uma candidatura por força daquilo que é o incentivo em causa, mas o sistema respondeu e, portanto, nós neste momento levamos com um pouco mais de uma semana de apoio disponível, mais de 30 mil candidaturas submetidas e corretamente submetidas, apesar das dificuldades. E acho que isto diz de que, aceitando que o sistema é complexo e precisa de ser simplificado, e vai com certeza ser simplificado, não é o sistema de informação, na minha opinião, que explica grande coisa sobre aquilo que nós podemos fazer melhor no futuro. Acho que as coisas às quais devemos dar atenção no futuro para continuar uma tendência que é objetivamente boa, é dar atenção. Acho que aquele enunciado inicial do Ministro Manuel Heitor é bastante bom, não se devia perder, porque é ali que andam as questões. Pessoas. O maior problema do país é a demografia. É a demografia. É um país, apesar do clima ameno, do ponto de vista demográfico, é brutalmente frio. O inverno demográfico aqui é particularmente forte. No contexto do problema grave que tivemos há uns anos atrás, perdemos muitas pessoas capazes. Os incentivos do país para receber pessoas têm vindo a existir, mas provavelmente precisaríamos de fazer um benchmark a esse respeito forte para ver que há países que provavelmente constroem um conjunto de incentivos para receber pessoas mais poderosos, os incentivos, que aqueles que nós temos aqui. E, portanto, temos o problema da demografia e temos o problema das qualificações. Portanto, estamos a melhorar e devemos persistir na melhoria, mas o ponto de partida era muito recuado. E como o ponto de partida era muito recuado, leva um bocadinho mais de tempo. Porque ouvimos aqui alguns números muito interessantes de tendência do Ministro Manuel Heitor, mas também há outros números que têm que ser postos na discussão das qualificações relacionados com o ponto de partida. E isso, por exemplo, pode ajudar a explicar porque é que a formação ao longo da vida tem muito espaço para melhorar na sociedade toda, a começar pelas elites, a começar pelos gestores das empresas, a começar pelos quadros que tomam decisão e que deveriam compreender a relevância das qualificações e da melhoria permanente das qualificações no mundo global, num mundo cada vez mais competitivo, e, portanto, eles próprios têm que estar disponíveis para perceber que a aprendizagem tem que continuar. Sobre os incentivos, eu acho que há que ter presente que tem havido muito dinheiro em Portugal para muitas coisas, dinheiro comunitário, bem entendido, num quadro de um país que tem um problema geral de capital, visto sob muitas dimensões, e eu diria que talvez haja que trabalhar melhor o efeito multiplicador do dinheiro que está disponível. E o Gonçalo explicou bem à escala dele como é que ele pega num 1 milhão de euros, que já é muito dinheiro, e tenta transformá-lo num elástico relevante a partir desse 1 milhão. E para isso, os ecossistemas são muitíssimo importantes, porque nós precisamos de estar disponíveis para colaborar mais uns com os outros, a todos os níveis. A escala mínima nos projetos é um conceito que as pessoas têm que interiorizar,
coisas pequenas, com pouca mobilização, são coisas muito difíceis de fazer afirmar em ambientes competitivos globais, e aí precisamos também de todos fazer. Eu acredito que a lógica geral é boa, e acho que está mais no contributo individual e na reflexão individual que cada um tem que dar sobre quão próximo está na sua vida pessoal, bem entendida também profissional, de mostrar que colabora. Colabora porque faz uma rede de empresas, porque colabora porque faz empresas com universidades, colabora porque faz empresas com empresas e com universidades nacionais e internacionais, para justamente trabalhar ao nível dessa escala mínima e de uma aprendizagem de uns com os outros. Se melhorarmos continuando, porque eu acho que a tendência é boa, poderemos dar saltos relevantes. Temos falado muito nos vários sítios onde temos estado, neste país que parece que nos últimos 10 anos progrediu pouco do ponto de vista relativo, mas as exportações progrediram muito. E eu li há dias um livro recente, pequenino, que recomendo, do Alexandre Relvas, gestor, e eu infelizmente não o tenho comigo para citar, mas procurem, e quem quiser conhecer com detalhe isto, escreva-me e eu vou buscar esse bocadinho. Quando as exportações aumentaram imenso, mas o grosso das empresas exportadoras continua a exportar pouco. Há um conjunto pequeno de empresas, dentre as empresas exportadoras, que exportava muito e que passou a exportar ainda muito mais. O grosso das que exporta pouco. Exporta para um país. Imaginemos que esse grosso que exporta pouco e que exporta para um país passa a exportar para 3. E ainda há muitas empresas que não exportam. E isso é um indicador, que diria eu, avançado na reflexão, que progride mais facilmente se estas discussões que nós estamos aqui a fazer também progredirem. Empresas mais sofisticadas, empresas que tenham mais doutorados, empresas que tenham uma relação mais fluida, contínua, com estruturas de formação e transferência de conhecimento, também por essa via provavelmente serão empresas mais capazes de exportar, e isso poderá ajudar a um país mais próspero e por essa via um país melhor. Não sei, Nuno, assim de arranque era isto que eu dizia. Obrigado, Nuno. Sim, eu sugeriria, aliás, eu iria começar a introduzir aqui algumas questões do painel, que foram colocadas ao painel por parte dos nossos participantes. Julgo que alguns deles se sentiram satisfeitos porque, de alguma forma, pelo menos algumas das perguntas já foram afloradas. A questão da formação ao longo da vida já foi aqui mencionada várias vezes, aquilo que é a sua importância. Há também aqui uma pergunta mais geral, eu talvez a deixasse para o fim, aquilo que pode ser, de facto, o contributo obviamente, da inovação para um novo ciclo de desenvolvimento económico e, em particular, para uma recuperação pós-pandemia. Eu acho que isso poderá ser um tema, podemos, se calhar, deixar até mais para o final. Quem nos colocou essa questão é anónimo, tinha sido o António Nogueira que nos tinha colocado a questão da formação ao longo da vida. Tenho também aqui uma questão da Márcia Martins da Rosa, penso eu, que nos coloca uma questão relativamente à proteção daquilo que é da inovação, ou melhor, a proteção das invenções. E esta pode ser uma questão também interessante, não sei se para ambos, para a Elvira e para o Gonçalo, ou seja, de que forma é que nesta colaboração entre a academia e as empresas, e eu sei que obviamente há trabalho feito nessa área, se pode proteger, criar incentivos que sejam win-win, não é? Para as duas partes, ou seja, que aquilo que é o resultado desta inovação possa de facto ter benefícios para a academia e para as empresas. Elvira, Gonçalo, não sei se querem, sim? Elvira, se quiser intervir. Sim, eu antes disso ainda queria dizer uma coisa já agora, porque está aqui, não sei se é engenheiro ou doutor Nuno Santos, há 2 Nuno Santos, é o Nuno Santos que não é Guerra. Já agora, muito prazer em conhecê-lo,
Eu tive no início deste ano e no final do ano passado, eu em conjunto com o professor António Cunha e o professor José Manuel Mendonça, várias reuniões com o Compet, com a ANI, com a ADC, etc., porque realmente nós na academia, não só nós, as empresas de uma forma geral, temos um problema enorme a nível nacional com a burocracia. Realmente há coisas que aliás, eu quero até vou ser politicamente incorreta, posso mostrar uma imagem? Eu já a mostrei uma vez ao primeiro-ministro, posso? Não sei se tenho permissão, queria mostrar uma imagem. Não sei se. Penso que sim, penso que terá a possibilidade. Então vou tentar, que é para verem. Estão a ver? Sim. Eu uma vez aqui penso que há 2 anos tivemos vários investigadores, aliás, com o Manuel Leitor e o primeiro-ministro, tivemos uma reunião para falar sobre isto, porque eu falo da simplificação já há muito tempo. Nós temos aqui o governo com ideias maravilhosas, independentemente da cor do governo, mas a ideia é criar as ferramentas, neste caso para que os investigadores possam investigar cada vez mais, tenham mais fundos, etc. Mas depois existe esta nuvem que eu chamo uma nuvem tóxica aqui no meio que não nos deixa trabalhar. Nem o governo consegue otimizar as ferramentas que disponibiliza, nem elas chegam aos investigadores e depois não há tempo, e aqui o tempo é fundamental para trabalhar, porque em investigação o tempo é terrível. Nós podemos ter aqui uma ideia ou fazer qualquer coisa, mas se demorarmos muito tempo ou não a conseguirmos executar, há um chinês, há um americano que a consegue fazer. E nós realmente, eu falo que a burocracia em Portugal é muito grande, porque nós temos muita experiência em executar projetos europeus auditados, quer do ponto de vista da proposta, quer na fase do pré-award, quer na fase do pós-award, não tem nada a ver com os projetos a nível nacional, e estou a falar em particular os financiados pela ANI. Realmente, eu não consigo entender, e aliás, o ministro, nós fizemos, aliás, até eu posso divulgar, nós fizemos esse relatório de simplificações, identificamos várias soluções essas que a nosso ver até não custam dinheiro, porque no fundo vamos simplificar, vamos cortar fatias na máquina. E isso depois tem um outro problema, é que a complexidade é tão grande que nós chegamos ao fim, e eu vou só dar um exemplo, só para perceberem. Eu aliás, ainda aliás, foi até na altura era Ministra da Presidência, Maria Manuela Leitão Marques, até às vezes para sensibilizar, porque os ministros às vezes as pessoas não sabem o trabalho que estas coisas dão, só quem está no terreno e tem que trabalhar e executar é que se depara com estes problemas, porque eu não acredito que ninguém nos quer fazer mal ou ninguém faz estas plataformas e ninguém faz estes regulamentos com má intenção. Eu acho que estamos todos com boa intenção, só que depois isto são camadas, é como uma cebola, tem várias camadinhas, e isto é depois a cebola fica muito grande e perdemos tempo e perdemos dinheiro no final. Eu aqui há tempos, portanto, nós ganhámos um projeto aqui da CCDR de Lisboa, geralmente até não trabalhamos muito aqui porque só somos financiados a 50%, é um problema da região de Lisboa e Val do Tejo, mas pronto, esse programa até permitia que nós apresentássemos umas já faturas pagas de 2 anos atrás, portanto acabava por, no fundo, podermos justificar o nosso autofinanciamento. E não imaginam a quantidade de documentos que nós tivemos que submeter no portal, mas documentos esses que já estavam validados pelo Tribunal de Contas, as faturas estavam pagas, portanto eram documentos que já tinham 2 anos, e isto é o próprio Estado a desconfiar dele próprio, porque só o trabalho que dá ir à procura desses papéis, desses documentos, na altura até, agora estamos na digitalização, portanto parte desse trabalho vai ser simplificado. Mas quer dizer, são coisas que nós não entendemos, nem há quem explique. Portanto, eu acho que é urgente, e agora estou a falar a sério, é que isto tira competitividade a nós, investigadores, à academia, tira competitividade também a empresas pequenas que não têm ferramentas, porque depois acaba por existir aqui um mercado paralelo de empresas de consultoria que acaba por fazer este trabalho todo, etc, etc. Quer dizer, e eu não entendo a razão pela qual não se consegue simplificar mais, e basta ver o exemplo
da Comissão Europeia dos projetos europeus. E estamos a falar de valores que não têm nada a ver. Estamos a falar dos quilo para os mega. Portanto, eu acho que, de uma vez, quer dizer, é evidente que não se pode fazer isto tudo de repente, mas nós, pelo menos na área os investigadores, não conseguimos entender a razão para existir tanta burocracia. As plataformas são muito, não são user-friendly nada, são terríveis, e a documentação que é necessário fornecer, mesmo em sede de proposta, nós nem sabemos se o projeto vai ser aprovado, só aí tem um consumo de tempo imenso. Pronto, peço desculpa por este pequeno parêntese, mas eu cada vez tenho a oportunidade, ando a falar nisto há muitos anos, porque é um problema que nós temos a nível nacional. Já não me lembro o que é que me tinha perguntado, se calhar é melhor dar a palavra a outra pessoa. Era sobre a propriedade intelectual e a sua proteção. Sim, a propriedade intelectual. Mas se calhar é melhor dar a palavra a outra pessoa. É melhor. Então passo ao Gonçalo. Eu acho Pode que ser ao Gonçalo. Está com receio de ser visado novamente. Não estou. Estou a brincar. Eu sou sensível ao tempo em geral. E como são 7 e 8, não gostava que o moderador da sessão cortasse a dinâmica, porque é tarde, e ficasse assim esta exposição sintética do trabalho que a Elvira fez com o António Cunha e com o José Mendonça. Aqui eu vou voltar, já me tinha constado, e vou convidar a Elvira para conversarmos sobre ele, e fico contente que o António Cunha tenha aceito ser presidente da CCDR Norte, porque agora vai ter outra condição para ver como é que é e como é que funciona. Não sei, não tomei o espaço, mas tu é que és o moderador, desculpa. Eu ia só pedir ao Gonçalo que eu penso que ele poderá contribuir para este tema, que foi uma questão colocada diretamente por um dos participantes, sobre a questão da proteção da propriedade intelectual. Eu penso que é um tema também interessante. Mas depois deixas-me voltar a dizer mais 2 minutos, qualquer coisa sobre as notas de Elvira. E quero falar do João António Tavares, que está aqui a ouvir-nos, Nuno. E tu já antecipas porquê? Nuno, obrigado. Eu acho que as empresas associar de alguma forma uma ausência de condições legais ou regulamentares sobre a proteção de propriedade intelectual ao facto das empresas não serem mais inovadoras não é correto. Nós temos boas estruturas legais, beneficiamos de estar na União Europeia para isso, e portanto não tenho, diria sempre que maior aproximação entre academia e empresas depende não desse enquadramento, desse edifício que para mim existe, mas dos incentivos que existirem a que esses casamentos existam de vez em quando. E portanto eu falaria sempre, não desse ponto de vista, mas sempre a partir dos incentivos fiscais, por exemplo, hoje existem, o caso do CIFID, e porque é que o CIFID, por exemplo, não diferencia bem entre empresas que estão a fazer um projeto de investigação e desenvolvimento com a academia ou empresas que estão a inovar internamente de uma determinada forma. Portanto, pode haver aí diferenciações positivas que podem ser feitas. Ou incentivos às próprias universidades para procurarem parceiros numa dada percentagem da sua produção académica, para estimular também essa aproximação, que nunca poderá ser total. As universidades têm 3 missões: ensinar, investigar, e só depois, na terceira missão, é que é contribuir para a competitividade do país, aproximarem-se das empresas, aplicarem a investigação que fazem, e nunca se poderão perder aquelas 2 primeiras. Portanto, eu diria que ajustar os níveis de incentivos e ajustar os incentivos é que parece ser uma verdadeira solução para permitir esta aproximação, e não creio que haja um problema de proteção de propriedade intelectual, e isso vê-se pelos papers que são lançados e pelas patentes que são hoje em dia, e a evolução no número de patentes registradas em Portugal. Certo. Aliás, a pessoa que colocou a pergunta, por acaso, por coincidência, colocou também a questão dos incentivos fiscais que acabaste por mencionar, e penso que também não o colocou de uma forma negativa, mas era de facto na perspectiva de
de como é que se podia assegurar de facto essa proteção. Não creio que fosse de facto Eu pedia-te só ainda, se queres mencionar algum exemplo desses incentivos. Eu acho que também era bom irmos concretizando talvez algumas destas formas, ou seja, de que maneira que, por exemplo, essa partilha da propriedade intelectual pode ser um incentivo, ou se podes referir a algum exemplo em concreto que permita concretizar essa ideia. Não, eu nesse caso só poderei falar sobre a nossa dimensão, sobre aquilo que nós, a forma como a Imprensa Nacional Casa da Moeda se aproxima da academia, e aproximamos-nos sempre, por exemplo, partilhando propriedade intelectual que decorra daquela investigação em concreto que está a ser aplicada. Nem nos interessa fazer de outra maneira, porque queremos, obviamente que quando uma empresa está a investir em algo, é para ter benefícios económicos no futuro, se o projeto de investigação e desenvolvimento correr bem e tiver sucesso, mas não quer, por exemplo, deixar de criar incentivos aos investigadores da universidade para continuarem num caminho de investigação livre a olharem para aquele tema e um dia até criarem uma spin-off para aplicar aquela tecnologia noutra área qualquer que nem era o seu propósito inicial. E acreditamos que deixar esses incentivos na universidade é algo bastante útil. Outra das coisas em que somos radicalmente diferentes, parece-me, acho que a Elvira poderá confirmar, é que a burocracia, por exemplo, para o prémio da INCM, espero que seja muito perto de zero. E, portanto, acho que... Confirmo. Era essa... se nós, mas isto é uma coisa que pode acontecer se nós, há bocado dei o número, não é? Portanto, 2% do financiamento de empresas no âmbito da investigação e desenvolvimento em Portugal é que é investido, é que é gasto com a academia. Se nós fizermos subir esse valor, temos mais dinheiro na nossa academia para investigação aplicada, com regras burocráticas muito menores, porque depende apenas das empresas, e até porque imagino que as regras burocráticas que hoje em dia são impostas às universidades ou aos institutos públicos ou às PMEs que estão à procura de financiamento também tenham muito a ver com regras europeias. Portanto, se nós fizermos subir estes 2% para algo mais, é dinheiro que está a entrar na academia para investigação aplicada e com muito menos burocracia. Não é só retirar a burocracia da questão dos fundos, etc. Certo. Nuno, passava-te se calhar novamente a palavra aqui, tens novamente a oportunidade para comentar este tema em concreto. Adicionava só uma dimensão que é um dos Cs visíveis aí também por trás de ti, que tem a ver com a coesão, ou seja, com a coesão territorial, e até que ponto é que este também é um aspecto importante para melhorar esta coesão territorial, ou seja, quer a forma como os fundos estão estruturados, quer obviamente a inovação em si e a relação entre a academia, que tem uma razoável cobertura territorial, com essa capacidade de disseminar ou de transferir inovação para a sociedade. Eu vou-me travar na minha parte inicial da réplica para a nota que a Elvira aqui trouxe. Fico disponível para um debate específico sobre modernização, desburocratização, que é relevante para este, mas não é o de hoje. Mas tenho ideias, tenho um percurso profissional que acho que me qualifica para articular duas ideias seguidas sobre o assunto e a esse respeito queria aqui saudar publicamente um homem que conheci há uns anos atrás, que vários dos que estão aqui a colaborar, a acompanhar esta sessão, passaram de uma maneira ou de outra por ele, o João António Tavares, um consultor que trabalhou, presumo que o grosso da sua vida profissional como consultor junto ao setor público com quem eu trabalhei, e ele dizia que o primeiro erro é dizer administração pública. Torna tudo mais difícil, porque é muito grande a expressão administração pública. Se nós dissermos administrações públicas, já damos um primeiro passo no sentido de simplificar o problema, porque há muitas administrações públicas. O Estado é o que é e é objetivamente grande e portanto, esse é a primeira abordagem conceptual ao enfrentamento do problema. A partir daí poderemos ir por muitos caminhos, que não vamos hoje, mas hoje quero dizer que devemos todos ter presente que quando falamos de fundos comunitários,
combinam-se duas dimensões burocráticas poderosas e que, combinadas, têm um efeito multiplicador muito significativo. Combina-se a burocracia de um Estado-membro com a burocracia da Comissão Europeia. E é porque o dinheiro comunitário é igual aos outros dinheiros todos que a doutora Thatcher se lembrava várias vezes de lembrar, que tem dono. O dinheiro público também tem dono. E, portanto, a burocracia é feita para disciplinar, é feita para controlar, na sua essência, para orientar. A partir daí podemos perceber se está a orientar ou se está a orientar, mas também está a estorvar, se está a prejudicar e a nada a acrescentar. E eu, enfim, é a terceira vez que estou em serviço público, tenho 7 anos de experiência pública e 13 de experiência privada. Na minha experiência pública sempre me empenhei em simplificar tudo o que podia à minha frente e portanto tenho noção clara que na função em que agora estou investido, provavelmente sou convocado e quis-me fazer convocado, é uma das razões pelas quais eu aceitei este convite, para dar um contributo a esse respeito. Mas enfim, acho que pode justificar uma reflexão específica numa outra ocasião, Nuno. Sobre a pergunta que tu fazias sobre a coesão, pois com certeza, quer dizer, estamos a falar, repito, de muito dinheiro, sempre de muito dinheiro. Existe, eu acho que para perceberem aqueles que aqui estão o que nós temos pela frente, vale a pena lerem uma peça que eu diria, desde logo, é uma boa prosa, e no sentido bonito do termo, que é uma resolução do Conselho de Ministros muito recente, terá 2, 3 semanas, que é a Estratégia Portugal 2030. É pública, está publicada. E vale a pena ler para perceber que um dos temas de política pública que está bem identificado nessa peça, onde se devem encaixar os instrumentos de política e os instrumentos de financiamento público que suportam a política, um dos elementos centrais dessa estratégia é a competitividade do país, animada de um país que é coeso internamente. A tradução, desde logo financeira disso, é que a distribuição dos dinheiros deverá traduzir essas preocupações e entre dinheiro para, vamos dizer, projetos que normalmente muitos acham que se concentram muito nas 2 grandes áreas metropolitanas do país e por essa via as desenvolvem, mas ao mesmo tempo vincam desequilíbrios, e também a esse respeito as opiniões são muito diferentes, mais uma vez, desde logo a pretexto da escala mínima, para que o efeito seja um efeito de multiplicação, mas eu diria que, enfim, podemos todos tentar convergir a respeito dessa questão, na circunstância, que é relevante em muitas dimensões e também nessa, de que o país vai realmente ter muito dinheiro na primeira metade desta nova década em que já estamos. Enfim, pondo o 2020 um bocadinho de fora. Nos próximos 5 anos, concentrar-se-ão 2 instrumentos globais comunitários de financiamento, que são o Acordo de Parceria, o sucessor do Portugal 2020, e o Programa de Recuperação e Resiliência, que quase que duplicam o dinheiro comunitário que está disponível. Portanto, eu acho que o tema da coesão, que uns acharão que foi sempre um tema mais pequeno, debaixo de uma reflexão sobre o país, que foi carregando as diferenças entre determinadas zonas do país, poderá ser eventualmente mitigado nos próximos tempos, porque o dinheiro que existe é significativo e a consciência da coesão territorial está muitíssimo presente. Muito obrigado, Nuno. Bom, terão reparado, entretanto, que os participantes foram adicionados aqui à galeria, estamos a aproximar do final, mas para pelo menos termos aqui o conforto de nos vermos e percebermos que não estamos a falar sozinhos, temos aqui uma vasta audiência presente, é sempre mais agradável vermos as caras
embora a maior parte não tenha as fotografias, mas teremos todo o gosto em vê-los. Foi também lançado um questionário de satisfação que eu agradecia que preenchessem, é importante para nós percebermos aquilo que é a vossa opinião para continuarmos a melhorar. E mais uma vez, aproximando-nos aqui também da hora final, eu pediria se uma última intervenção a todos os oradores, daria a primeira palavra à professora Elvira, umas últimas palavras que queiram fazer para encerrarmos a sessão e deixar uma mensagem que vos pareça mais importante relativamente a este tema. Pronto, não vou repetir a situação em que vivemos, mas para além de todos os aspectos negativos, acho que esta pandemia também gerou coisas positivas, até mesmo ligadas com a própria simplificação, como eu falei há bocadinho, e espero que tudo isto acabe por ser uma grande oportunidade, não propriamente um desafio, mas que tudo aquilo que nós temos estado a aprender, temos estado a trabalhar, nos temos estado a esforçar nesta pandemia, consigamos repensar e tornar, e uma vez que vêm aí tantos fundos europeus, que os consigamos utilizar e usar da melhor forma possível. Portanto, eu penso que são fundos, como foi agora dito, é muito dinheiro, mas às vezes não é preciso ter muito dinheiro, portanto, às vezes com pouco faz-se mais. Portanto, acho que tem que haver tem que haver critérios. O Estado não pode, e volto a falar dos investigadores, por vezes a forma como nós somos tratados pelas entidades financiadoras de dinheiro, parece que nós somos todos, fazemos as coisas mal feitas, portanto há sempre uma desconfiança por detrás, portanto a base é sempre na desconfiança. Eu penso que deveríamos mudar o eixo e as agências financiadoras deviam olhar para todos nós de uma forma confiante e não de desconfiança. E é evidente, se depois houver algum problema, acho que a mão deveria ser pesada. Mas acima de tudo, tivemos muito tempo para pensar, e espero que 2021 seja muito bom. Aprendemos muito, aprendemos coisas novas e temos as ferramentas todas para ser cada vez melhor. E muita saúde a todos. Muito obrigado, Elvira. Muito obrigado por ter estado presente. Obrigado. Gonçalo, umas últimas palavras, por favor. Sim, acho que às vezes vejo nos mídias comparações desta bazuca europeia com os fundos dos anos 90, final dos anos 80, e eu acho que este Mitone deu-nos uma outra perspectiva do país. E acho que podemos todos acreditar que se Portugal conseguiu chegar ao grupo dos países mais inovadores, consegue hoje produzir o número de doutorados que foi referido pelo Sr. Ministro. Tem hoje infinitas mais empresas a trabalhar este tema e a querer trazer valor acrescentado para os seus produtos. Então podemos todos acreditar que com esta geração que é mais bem preparada de sempre, os fundos vão ser utilizados de outra maneira e é mesmo possível que esses fundos venham a construir um Portugal muito mais competitivo e muito mais de acordo com aquilo que cada um de nós queremos que seja o nosso país. Portanto, eu diria que há uma mensagem de esperança e que, obviamente, a academia, os empreendedores, as empresas, a sociedade civil em geral vai de certeza participar para fazermos algo de bastante melhor com estes fundos que aí vêm. Portanto, depois de um ano relativamente ou bastante atípico, o melhor está sempre por chegar. Obrigado, Gonçalo, e obrigado pela mensagem de esperança. Estamos todos a precisar de otimismo. Nuno, também umas últimas palavras. A Elvira é investigadora na área das ciências, dos materiais. Eu sou engenheira de formação. E é engenheira de formação. Eu sou licenciado em Economia. Eu trabalhei com vários juristas ao longo da minha vida que diziam que eu mentia quando dizia que era licenciado em Economia, porque pensava muito como um engenheiro. E tomei sempre isso como uma nota de simpatia para a minha formação. Mas o que eu queria dizer a respeito
dos investigadores, é que eu hoje reuni pela primeira vez com o Presidente do Tribunal de Contas, que foi, desde logo, recentemente nomeado, o professor José Tavares, que é investigador na área do direito. Portanto, quando falamos de investigadores, também podemos falar sobre investigadores na área do direito, porque várias das coisas que nós dizemos aqui, que dissemos aqui hoje, têm alcances muito para lá do que parece ser o processo, o ofício, a pergunta. É o país que somos, é o edifício legislativo que temos, são os valores de cidadania, de lógica social em que vivemos. O primado é o da confiança ou da desconfiança? É uma excelente questão. É uma excelente questão. E, portanto, acho que há várias matérias que, a pretexto desta conversa hoje, foram aqui convocadas, que são muito relevantes, para lá da matéria de hoje. Sobre a matéria de hoje, eu volto a dar nota de que me parece que Portugal tem feito um caminho muitíssimo bom, a partir de um ponto de referência que era muitíssimo recuado do ponto de vista internacional, e acho que devemos empenhar-nos em manter-nos construtivos, colaborativos, em torno dessa tendência. Porque temos o tópico da demografia, é um tópico dificílimo, que eu acho que não está devidamente incorporado por aqueles que pensam o país em várias áreas relevantes da sociedade, mas isso dito, acho que estamos a fazer um caminho que devemos acarinhar e que devemos melhorar para ver se aquelas nuvens sobrepostas e que aparentemente não comunicam, porque na verdade comunicam ainda melhor. São essas as minhas notas e agradeço o convite para estar aqui hoje. Muito obrigado. Não posso deixar de agradecer mais uma vez a todos os oradores por estarem aqui presentes, professor Elvira, engenheiro Gonçalo Caseiro, doutor Nuno Santos, muito obrigado por terem estado. O senhor Ministro já não está aqui connosco, deixo o meu agradecimento na mesma, enfim, e obviamente agradeço a todos os participantes, obrigado por terem correspondido também e mostrarem a vossa imagem, é bom saber que estão aí desse lado também connosco. Eu fico especialmente satisfeito, este é o último evento neste formato deste ano na APDSI, vamos já continuar em janeiro com obviamente mais mitones. É um prazer, foram 12 eventos deste tipo feitos, alguns a partir iniciados na pandemia, fomos capazes também de nos reinventar, é isso que temos todos que fazer, não é, ao longo deste tempo difícil, portanto manter este otimismo, com certeza. Vamos ter uma próxima sessão, não é um formato deste tipo, é uma conferência, a nossa Conferência Anual de Saúde, pela primeira vez também em formato virtual, já no próximo dia 10 de dezembro. Quem tiver interesse pelo tema, por favor, também esteja ligado, como sempre. E foi um gosto estar aqui hoje. Muito obrigado a todos e até uma próxima sessão. Até breve. Muito obrigado. Obrigado. Ok, boa noite.